Bom dia! Bom dia. Bom, eu acho que a gente vai ter que falar sobre a eleição presidencial. Já está Que, ass- todo mundo que, aqui. ass- que assunto chato, né? Que O assunto chato. grande retorno da reunião de pauta do antagonista, eleição presidencial. Geraldo Eleição presidencial. Geraldo Alckmin. Não, por favor, faz uma imitação. Acorda todo mundo fazendo uma imitação do Geraldo Alckmin. Eu acho que é a única maneira de despertar algum interesse pelo assunto. Minha receita para presidente: acordar cedo, dormir cedo, sol matinal na cabeça, ômega 3. E o cunhado. Ah, não, cunhado não é parente. A gente até sugeriu, né, que ele retomasse esse slogan de 64, né? Você lembra disso? Quer dizer, a gente não lembra disso porque a gente ainda era muito criança. Mas é a famosa história, né? O Brizola queria se candidatar às eleições que acabaram não ocorrendo, evidentemente, em 65. E havia a proibição de que parentes de presidente, né, do Jango, pudessem concorrer. E aí ele saiu-se com esse slogan, né, a turma dele, né? Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Podia ser a mesma coisa, né? Cunhado não é parente, Alckmin para presidente. Eles devem achar que a gente pega no pé do Alckmin, né? Assim, mas não é que só pegar no pé do Alckmin, é que, obviamente, ele é um candidato, e está ficando cada vez mais claro, a menos que haja uma mudança assim, tectônica, né, no cenário, é um candidato inviável, como para começar, porque em 2006 ele conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Eu acho que isso é um indício assim, bastante claro. Né? E agora ele parte com 1/3 dos votos que ele tinha no mesmo período de 2006. Exatamente. É desgastado, carcomido, envelhecido, tudo que você pode, todas as qualidades negativas colam nele, né, neste momento. E é algo que a gente vem observando há muito tempo. Não é que seja uma grande percepção nossa, exija uma capacidade nossa de excepcional de análise política, mas o cara ele é velho, né? E depois tá na cara. O quadro em geral é muito ruim, né? Porque você tem o Ciro Gomes, né? A sabatina ontem foi assustadora, né? Principalmente em relação à parte econômica, né? Desfazer as poucas reformas, né, que foram feitas pelo Temer. É um cenário horroroso, né? E os tucanos contam com a mesma coisa de sempre, né? Eu me lembro quando o Fernando Henrique Cardoso foi ao Manhattan Connection da última vez, como é que vocês candidatam ao Geraldo Alckmin, que obviamente vai quebrar a cara, não tem a menor chance de ser eleito. E ele me respondeu, você vai acabar tendo de votar nele. Eles contam com isso, quer dizer, a ruindade de todos os outros opositores e que, sabe-se lá por quê, os brasileiros têm de ser obrigados a votar no Alckmin. Eles acham de fato que, oferecendo uma perspectiva um pouco menos pior do que a dos outros candidatos, todos os brasileiros podem ter de votar no candidato deles. É a lógica tucana que fez com que eles perdessem 4 eleições seguidas, né? Eles acham que votam assim por default, né? E não é exatamente assim que funciona, né? Tanto que eles perdem, né? Tanto que eles vêm perdendo, né? Bom, afora que foram pegos em cheio pela Lava Jato. Né? Todo aquele resultado que eles tiveram em 2016 bom, eles tiveram um ótimo resultado em 2016, né? Nas eleições municipais. Foi por água abaixo, porque todos os caciques foram pegos pela Lava Jato, né? Então, fica muito complicado. Aí tem esse episódio lamentável, né, que continua a se desenrolar à nossa frente, né, do preso condenado dizendo que vai ser candidato, né, e a loucura da sua porta-voz, né, enfim, que isso tumultua a eleição, evidentemente que tumultua a eleição, né, tumultua a cabeça do eleitor menos informado, que forma uma boa parte do contingente de eleitores brasileiros. Era algo inimaginável até recentemente, né? Nós montamos vários cenários, um deles em que o Lula
fugiria, se refugiaria numa embaixada e de lá continuaria tumultuando o processo, que ele fosse solto depois de algum tempo, graças a uma manobra, um golpe no STF, e melasse o jogo da lei da ficha limpa. Nós conseguimos vislumbrar vários cenários, inclusive esse em que ele ficaria preso até sabe-se lá quando. E é o que está acontecendo, que é o melhor. Dentro do quadro que nós tínhamos, era a melhor coisa. Ele realizou todos os nossos desejos de limpeza, de faxina. O cara está 7 semanas na cadeia. É surpreendente. Agora, ele continua com o partido dele e com essa loucura, como você disse, ele continua a minar qualquer possibilidade de discussão. Né? Não porque isso torna ainda mais nebuloso o cenário. Essa é a verdade, né? A gente sabe que ele não vai ser candidato. Já foi avisado que ele não vai ser candidato, né? O TSE já disse que não será candidato. A Carmen Lúcia já disse que o STF não vai reconhecer a candidatura dele, uma vez que o TSE vai torná-lo inelegível, porque a lei manda que seja, né? E ele está na cadeia. E ele está na cadeia, para começar. Então, agora, é claro, como disse a Carmen Lúcia, a justiça precisa ser provocada. Né? Não pode, de ofício, né? Segundo o jargão, torná-lo inelegível de fato. Né? Então alguém aí entre com uma ação qualquer. Ela deu um caminho, né? Ela falou, olha, o cara está fora. Agora tomem a iniciativa de fazer isso. Eu acho que é um partido político. Exato. Né? Isso você também tem o fenômeno, né? Bolsonaro, que é um fenômeno, né? Quem está em primeiro lugar hoje nas pesquisas, de fato, é o Bolsonaro. E que... E não dá nenhuma pinta de que vai perder. Não. Ao contrário, olha, isso. Olha, se pintar aí um cenário que não é impossível, né, no segundo turno, de Ciro Gomes versus Bolsonaro, né, eles estão dando, todo mundo acha que vai para o segundo turno com o Bolsonaro vai ganhar. Eu tento a crer que não é bem assim não, viu? Porque diante, por exemplo, do discurso econômico do Ciro Gomes, que é absolutamente irresponsável, né? Eu tendo a crer que o Bolsonaro pode amealhar muitos votos em cima disso. E a certeza de que o Ciro Gomes vai conceder um indulto ao Lula. Fora isso. Vai tirar muito voto dele. Vai tirar metade da população que vota nele. É o espectro Lula, né? Quer dizer, qual era a tendência? A tendência, né, era que se houvesse um candidato forte de centro e o Lula preso, o sentimento anti-Lula arrefecesse um pouco. No entanto, como o Lula continua aí assombrando as eleições de alguma forma ou de outra, não há candidato de centro viável até o momento. Né? Tudo favorece, evidentemente, a candidatura do Bolsonaro. Isso é uma análise muito, muito simples de ser feita. Não há como. E o Bolsonaro não só percebeu a força do argumento indulto. Hoje eu assisti a entrevista dele na Jovem Pan. Ele disse, em primeiro lugar, eu sou o único que jamais concederia um indulto ao Lula, mas ele também, assim como o Ciro Gomes torce para pegar o Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro está torcendo para pegar o Ciro Gomes no segundo turno. Claro, ele sabe que óbvio. Está aberto ali, claro. e que ele tem grandes chances contra o Exatamente, né? E isso, além do fato que a gente já repetiu algumas vezes aqui, mas que não custa relembrar, afora que existe sim, um grande contingente que não aparece nas pesquisas do voto envergonhado no Bolsonaro. Gente que se sente patrulhada e tal, não quer dizer que vai votar no Bolsonaro, que vai na hora ali do vamos ver, pode votar no Bolsonaro. Agora, qual seria um candidato de centro que poderia aglutinar algumas forças? Olha, o Álvaro Dias não está mal no Sul. O Álvaro Dias, aliás, lidera em muitas pesquisas no Sul. Ele não está mal em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele está à frente do Alckmin. Né? O Álvaro Dias, enfim, seria um nome de centro que, se houvesse uma aglutinação em torno dele, né, talvez pudesse
E adiante. Agora, você tem a teimosia tucana, né, com o Alckmin, né? Eu pessoalmente não acho que o Dória, que pode ainda existe a chance, ele nega, mas talvez exista ainda a chance de ele vir a ser candidato pelo PSDB. Eu Eu duvido. acho que ele deixou, eu duvido também, mas enfim, o recall que ele deixou como prefeito de São Paulo foi muito ruim, né? E se vier Ele sabe falar para governo, ele sabe, ele sabe mas para governador, mas para governador é outra vez. O Dória, se for eleito, será também por default, né? Que é a velha aposta tucana, que é como os tucanos vêm se mantendo no governo de São Paulo há muito tempo, né? Porque na verdade nunca tiveram, a oposição nunca teve um candidato viável, o sentimento antipetista no estado de São Paulo, não na cidade, né? Que já elegeu o prefeito petista, mas no estado de São Paulo é muito grande, muito forte, e essa né? contraposição sempre favoreceu o PSDB, sem dúvida. Favoreceu o PSDB, mas se você for olhar a administração estadual, né? Os resultados são muito pífios, né? Eu digo, em termos de obras que não terminam, intermináveis, né? A saúde, né? A questão a corrupção. Então, assim, por default, sempre por default. Bom, nós perdemos todos os nossos leitores aqui na reunião de pauta e ainda não entramos no assunto que interessa, que é a Cruzoé. A gente não se falava aqui publicamente. Desde o nosso encontro, que foi legal, porque legal porque a gente estava apresentando o nosso projeto, né? Um troço que estava começando naquele dia, né? Que deu uma 300 vezes melhor do que as nossas expectativas, né? 300. Sim, A Cruzoé de fato, aliás, é uma boa oportunidade outra vez para agradecer aos leitores que assinaram a Cruzoé, convidar aqueles que não assinaram a assinar, né? Eu acho que já se tornou uma publicação, depois de 4 números, né? Contando o número 0, matérias muito impactantes, né? Sobre a família Lula, sobre os patrocínios ocultos de Gilmar Mendes, sobre a Glaze, e também sobre a história da Lava Jato avançando sobre o STJ, a entrevista com o Moro, que ficou sensacional, né? O Rodrigo Rangel, o Felipe Coutinho, o Caio Junqueira e o Eduardo Barreto estão fazendo um excelente trabalho. Excelente. É chato para nós, chato que somos donos do negócio, donos da lojinha, ficar pedindo dinheiro. Mas a gente vê, e a gente vai fazer isso, obviamente, a gente vê a chance de crescimento desse troço, né? Claro. O número de assinantes permite. Como você escreveu ontem, o antagonista funcionou assim, éramos só nós dois, num site que rendia 0, porque não tinha nem propaganda, pelos primeiros 6 meses não tinha nem a propaganda informática. Cresceu e se multiplicou no sentido de que nós contratamos gente muito boa, em primeiro lugar o Cláudio, mas depois vieram muitos outros. A gente tem uma equipe excelente no antagonista, gosto de todo mundo, e agora essa revista vai crescer, né? Está crescendo. Eu espero. Já está eu espero sim. 3 semanas. Eu acho. Está crescendo e cresce com material humano, que é o grande diferencial dessa plataforma digital, que a gente não tem que gastar com banca de jornal, não tem que gastar com caminhão, não tem que gastar com papel, com gráfico, com sindicato, vai para material humano, né? Para inteligência. Exato. Eu acho que não é... Eu acho, como você falou, não se trata de, não é nem pedir dinheiro, porque a gente jamais pediu dinheiro, mesmo quando queriam que nós fizéssemos, né, sugeriram muito gentilmente que fizéssemos crowdfunding, esse tipo de coisa. A gente não fez crowdfunding, não, a gente sempre achou que devia entregar alguma coisa, né? Como o antagonista nasceu para ser aberto, a gente manteve ele aberto e a duras penas, com a mídia programática e tal, a gente conseguiu levar a coisa adiante. Agora, com o Cruzoé, acho que a gente tem algo... E aquele carnaval, né? Cheio de anúncios, tem anúncios para dar com pau. Porque é o que financia, enfeia o site, mas é o que mantém a nossa produção jornalística. Exato. E agora, para quem assina a Cruzoé, saibam, a gente gostaria aqui de antecipar que a gente
já está fazendo um aplicativo, né? Demora um pouco, mas eu acho que daqui a um mês e meio, a gente vai ter um aplicativo. Não, o aplicativo vai custar dinheiro, evidentemente, mas não vai custar para o assinante. Quem assinar e quem já assinou, né, terá direito ao aplicativo, não é nenhum problema, né? É gratuito. Mas eu acho que é importante as pessoas elas tangibilizarem, né, o investimento, porque no final das contas trata-se de investimento, né, investimento na informação, né, quem assina faz um investimento, né, tangibilizarem isso, já que não existe mais o papel, né. Então eu acho que o aplicativo será um investimento das pessoas, um investimento que nós fizemos também de tempo, de compromisso, e que tem de se pagar para todos nós, né? Claro, pagar sobretudo para o leitor, porque é ele que está desembolsando a grana. E uma vez dando certo, de fato, a gente tem tudo para se tornar, assim, abordar outros assuntos, ampliar a pauta. Né? Isso me entusiasma muito. Eu acho que a gente tem uma grande avenida por aí, né? Ou seja, de uma participação feita por jornalistas mesmo, né? Claro. Sem outro tipo de interferência. E desde o começo do nosso troço aqui, no Antagonista, nós dois sempre tateando, tentamos encontrar um caminho alternativo para continuar fazendo o que a gente sabia fazer. Claro. Que é publicar notícia com independência, com autonomia, com verdade. E que tem esse outro caminho maravilhoso, porque nós viemos dali, de imprensa semanal, e considerando que a época foi extinta praticamente, virou um suplemento. A Veja, a gente sabe que não vive seus melhores momentos e não sobra mais nada também. Então, acho que existe um espaço que nós, com um pouco de inteligência, podemos ocupar. É bacana isso, é bacana fazer parte dessa tentativa aí. Que deu certo. A gente deu que incrível. Realmente a resposta foi excelente. Quando eu estava aí 3 semanas atrás, a gente falou, vamos, esperemos que a coisa funcione. Se funcionar, isso daí pode mudar a vida da nossa vida profissional, ligada à Cruzoé, o Antagonista também. Vamos ver, daqui 1 ano, 2 anos, não, 3 semanas depois, a gente já está falando em contratar gente. Aliás, isso também é um dado importante, né? A gente vai em breve, né, também melhorar a cobertura diária, né, da Cruzoé. Né? A gente não tem ainda braços para isso, né? Mas em breve teremos, e isso vai ainda ampliar, né, o alcance do noticiário da Cruzoé para os assinantes. Sem atropelar o antagonista, porque o antagonista tem vida própria. Não atropela, não é nada. O antagonista é grande demais. O antagonista é um trambolhão enorme, gigantesco, com um número de leitores. O desafio era esse, né, Diogo? Era deixar aberto. A gente não vai nunca fechar o antagonista. Né? O antagonista funciona. O espírito do antagonista é esse, né? É falar com muita gente. Claro. É produzir um resultado, inclusive, tangível na Brasília. E a gente fez isso junto aos eleitores, junto à população, e espalhar a notícia, não só dar a notícia. E eu acho que a gente tem esses dois veículos. Havia uma demanda também por reportagens mais profundas, né? Entrevistas e tal, e a Cruzoé veio suprir essa demanda. Né? Claro. Então, eu acho que são veículos muito complementares mesmo. Né? Não se excluem, né? Pelo contrário. Então, é bacana. Eu acho bem legal. Estou muito entusiasmado com o que está acontecendo. Estou muito feliz e muito entusiasmado. E, ao contrário do meu sentimento em relação à campanha presidencial, mas vai ser legal.
E eu acho que vai ser legal ter, sabe, mais um veículo durante a campanha, né? Claro. Porque A gente está fazendo piada, mas é um está momento. de olho, Nós né? sabemos que é um momento decisivo para o país, né? O país deu uma guinada, uma virada extraordinária desde o impeachment. Continuou crescendo o país, mudando, se revendo um monte de estruturas. Bem ou mal, as coisas foram adiante. Nós sabemos disso. A gente sempre lembra. As coisas se moveram. O fato de ter o Lula na cadeia é a maior prova disso, que as coisas foram adiante. Então, eu acho, sabe, eu parto do seguinte pressuposto. Bom, ninguém sabe qual vai ser o resultado de 2018. Uma certeza existe, que haverá pouca renovação da Câmara, né? Parece que isso é um dado já consolidado, né? Mas, de qualquer maneira, a política brasileira não vai voltar a ser a mesma. Não dá para voltar a ser a mesma. E se entrarmos numa crise política, de fato, com um presidente que não tem apoio do Congresso e que isso causa uma confusão, veja, não é que eu estou apostando no caos, não é isso, não se trata disso, né? Mas, se é preciso passar pelo caos, então que passemos, porque não dava para continuar do jeito que a coisa, né, como era, não dava mais, né? E o país demonstrou que o caos é administrável, né? Que nós temos exato. instrumentos, temos a imprensa, a gente tem um monte disso. Eles têm que se entender, né? Eles têm que se entender. Se o pessoal foi... Sabe, eu acho, por exemplo, essa questão muito atual, né? Muito atual, né? A questão do preço dos combustíveis, né? O fato de fundo, né? Não tem nada a ver com o trabalho do Pedro Parente, que está fazendo uma administração excelente na Petrobras e tudo mais. Mas o fato de fundo a pergunta que os brasileiros têm que fazer é por que a gente precisa ter Petrobras, né? Por que a gente precisa ter um governo deste tamanho que põe imposto de 30% no preço da bomba do combustível, né? Então, você tem o custo da Petrobras, você tem o custo do governo, né? Ou seja, você tem que ter... Isso está na cara, né? Que é um elemento que é óbvio que o preço do combustível, do diesel, da gasolina, do álcool, seja do que for, né? Ele retrata uma distorção. É um Estado gigante, que não precisaria ser gigante, ineficiente, né? Com uma estatal que não precisa existir, né? A Petrobras não precisa existir. É um custo que você tem. Eu iria mais longe, ela não deve existir. E os efeitos da existência da Petrobras como empresa estatal foram desvendados e desnudados pela Lava Jato. Claro. Nós temos a prova cabal de que a empresa foi manobrada, usada para pagamento de propinas e financiamento de um sistema golpista de administração do poder, eleitoral, de fraude, estelionato. Nós temos todas as evidências, todas as provas e todas as condenações nesse sentido. Então, tudo depõe contra a Petrobras estatal, né? Não, sim, porque continua sendo um potencial antro de corrupção, porque é aquilo. Sai o Pedro Parente, as normas de compliance, bom, elas podem ser dribladas, isso não é garantia de nada. Quer dizer, você elimina um custo, você elimina uma possibilidade, outra vez, de novos escândalos, né? Agora, o próximo presidente vai ter a coragem de privatizar a Petrobras? Não sei. Né? Agora, é uma discussão que precisa ser posta, né? O que eu acho extraordinário é que o noticiário brasileiro, dos jornais, não exponham esse fato claramente. Olha, a questão aqui não é a política de preços da Petrobras, não. A questão aqui é que está ali, embutido no preço do combustível, o custo do Brasil, o custo do governo, né? E o custo de uma estatal que não precisa e, como você falou, não deve existir. Essa é a questão, né? É isso que precisa ser mostrado, né? Que a gente aqui tenta fazer da nossa maneira. Mas é vital que isso ocorra. Claro. Né? Porque com a perspectiva, neste exato momento, de um subcampeonato eleitoral. Quer dizer, Eu, sinceramente, acho que se houvesse um candidato
Porque você tem o pessoal do Partido Novo, o Amoedo, que fala isso, né? Mas, infelizmente, eles não têm nenhuma chance eleitoral. Não tem nem como dizer que eles têm, porque eles não têm. A política não pode prescindir do veículo dessas ideias. Ele tem de ter uma capacidade de comunicação, João. Claro. Uma capacidade de comunicação com a população. É um erro. Ele é o dono do partido. Ele se apresenta como dono do partido. Ele deveria ter tido um candidato que pudesse ter essa capacidade de trocar com a população, né? De falar esse tipo de coisa, não mentir, mas de falar falar a verdade e apresentar as ideias do partido de maneira que as pessoas tivessem interesse em ouvir. Ninguém tem interesse em ouvir o Amoedo. Não. E agora, um desses candidatos que estão ali nas pesquisas bem, enfim, que são apoiados por grandes partidos, esses caras, poxa, não, isso é uma questão de ser esquerda ou de direita, pelo amor de Deus, isso é uma piada, né? A Petrobras é uma piada de mau gosto, é evidente que é uma piada de mau gosto, né? Assim como outras empresas, Eletrobras, isso tudo precisa ser privatizado, não é papel do Estado ficar com essas empresas carregando as costas, não é papel do Estado ter essa quantidade de ministérios e de custos, né? Subsidiar o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, porque isso tudo, como nós vimos também, acaba explodindo mais adiante. Não, vai explodir, já está adiando. Pobre, rica, para quem paga a população, no final das contas. Não tem sentido. Eu entendo o caminhoneiro que está na estrada hoje ali, fazendo greve. Lógico que bate o desespero. Na hora bate o R$4, mais de R$4, se não me engano, o litro do diesel. Uhum. Pô, cara, é €1 no Brasil. Tremendo, um absurdo, né? Não pode existir. Não dá, né? Ao mesmo tempo, foi o que você falou, a política de preços, as pedaladas petrolíferas, né, da Dilma causaram esse imenso buraco. Agora, por que tem que carregar o elefante? Que é a Petrobras? Vamos nos livrar do elefante. Claro. Por que tem que carregar esse governo deste tamanho, um Estado deste tamanho? Vamos diminuir o Estado, não é tirar o Estado, mas diminuir o Estado. Isso é tão óbvio, tão racional. Eu tenho certeza que se um candidato explicasse isso de uma maneira muito didática, eu tenho certeza que hoje uma boa parte dos brasileiros já entendeu que não dá mais para continuar desse jeito. Sem dúvida. Mas é o idiota do Temer. A gente falou isso no dia seguinte ao impeachment. A gente falou, Temer vai para a televisão e fala, o Brasil quebrou, o Brasil está falido. Mostra gráfico, olha, o Brasil quebrou. Esse é o legado do PT. Esse é o legado de Lula e Dilma Rousseff. O Brasil não tem como pagar as contas. E, a partir daí, construir um discurso de reorganização do Estado, de reforma previdenciária, de reforma tributária, de reforma fiscal, porque sem isso daí não funciona. Agora, tinha que apresentar, né? Você faz o primeiro diagnóstico, pombas. Claro. E não é como é o sim, o mouco que você vai fazer isso de uma maneira correta. Ali. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o Brasil voltou 20 anos em 2, né? Uma coisa assim, pô, pelo amor de Deus, não. É mais um desperdício de dinheiro, né? Lógico. Ele e o irmão dele estão enchendo de bufunfa o bolso de. Eu ia falar um palavrão, então agora estou tentando. Estão enchendo o bolso de dinheiro, fazendo campanha para o governo. E obviamente, é mais um desvio que antagonista e Cruzoé não aceitam, porque agora vai fazer uma tremenda de uma campanha na televisão, você não vai ver aqui também, não tem Petrobras aqui, a gente não aceita anúncio público, porque é roubar o teu dinheiro, nosso adorado leitor, a gente não vai roubar o teu dinheiro difundindo, divulgando a propaganda estatal. Claro, jamais. Bom, é isso aí, né? Eu me comprometo a fazer 2 reuniões de pauta por semana a partir de agora. Tá bom. Vou acreditar.
Durante o verão europeu é mais complicado, porque a gente tem 5 horas de diferença. E daí começa, eu trabalho às 6 da manhã, horário brasileiro, eu pego no batente, eu vou até um determinado horário, depois eu tenho o compromisso, eu volto à tarde, mas a gente não consegue combinar direito. Você fica sempre enfurnado em reunião, você é o magnata da imprensa, fica lá fazendo reuniões com empresariais, a gente não consegue nem falar. Eu não sei se eu já contei. Eu não sei se eu já contei essa história, mas essa história é muito boa, do Roberto Tivita, né? Eu não me lembro mais qual foi o momento, né? Mas a Carta Capital colocou uma foto do Roberto Tivita e a chamada era o Murdoch brasileiro, querendo ofendê-lo, né? Querendo denegri-lo, querendo caluniá-lo, difamá-lo, seja o que for. E quando o Roberto viu essa capa, ele exultou, ele ficou, meu Deus, o Murdoch brasileiro, eu vou mandar enquadrar essa capa. Eu adorei ser de Murdoch brasileiro. Pô, se um dia que eu tiver o dinheiro que o Murdoch, né, tem, o poder que o Murdoch tem, eu vou estar muito feliz. Né? Você sabe que o Lucas Ventos e o Caio Blinder me chamam de Cidadão Kane, né? Desde que o nosso império da mídia cresceu, eu respondo Rosebud. Rosebud, é um monte de conta de padaria aqui, mas tá, enfim. Conta de padaria, mas contratações, a gente contrata. Não, a gente tá. Mande seu currículo. Mande seu currículo. Então, vamos melhorar, né? Vamos melhorar o que a gente já está fazendo aí, que é legal. É isso aí. Abração. Então, tá bom, Dioguito. Abração. Tchau, Marinho. Tchau. Tchau.